Olá a todos. A pedido de muitos, muita gente disse que tinha dificuldades em desenhar a mãos. Vou tentar dar umas dicas em relação à forma como eu desenho as mãos. Acho que deveríamos começar pela forma mais simples e mais prática, que é a mão na sua posição normal. Para começar, devemos desenhar um retângulo na vertical, tendo a parte inferior que a parte superior. E em cima desenhar 4 circunferências que vão ser os nós dos dedos. Curva-se depois aqui um pouco estas linhas. Faz depois aqui duas paralelas que vão ser o pulso. E depois aqui em cima vamos desenhar 3 arcos. A parte mais alta do arco poderá ser em frente a esta circunferência a mão direita, outra assim e outra assim. Depois vamos fazer isto meio ovalado, que são os vários ossos, as falanges. Mais ou menos isto. Depois, em relação às proporções, tentem retificar um pouco. Vai ficar mais ou menos isto. Depois, visto que este é o dedo anular, aqui vai levar o polegar. O polegar tem aqui este osso aqui, que vamos por base fazê-lo já aqui, e depois tem outro osso, a terminação, que é a terminação do mesmo osso, que é muito. Vamos pô-la já aqui. Vai ficar algo como isto. Depois disto, vamos prolongar esta linha para baixo e daqui vamos fazer duas circunferências, aliás são duas ogivas assim e assim.
mais ou menos isto. A partir daqui, o que temos de fazer, vou pegar numa mina mais escura, a partir daqui o que temos de fazer é agora unir isto. Temos de unir as membranas interdigitais encostadas ao topo do retângulo que fizemos ao início. E depois vamos fazer aqui a parte da membrana interdigital do polegar. Retificar aqui um pouco. Agora, o que diferencia da parte de cima da mão para a parte de baixo é o seguinte: se fizermos isto com a parte de baixo, vamos fazer aqui a zona do polegar, onde tem esta zona com mais cheia e mais curva. Mais ou menos isto. Depois, entre estas partes, leva as divisões das dobras dos dedos. Fica mais ou menos a mão feita. Eu, com a borracha miolo de pão ou a borracha moldável, apago a maioria dos traços. Os traços principais que eu quero ficam lá. E agora com a caneta faço as linhas que ficaram ainda marcadas. Isto é só a base, só para terem uma ideia. Só para terem, fica a mão feita com a proporção mais ou menos certa. Depois é só retificarem e trabalharem um pouco nas marcações da mão, que tem, se for esta parte, se for a palma da mão,
tem muitas marcações e isso é que vai identificar se é a parte de baixo, se é a parte de cima. Se for a parte de cima, anulam isto tudo. Na parte de cima leva marcações, que é os veios aqui, que são os tendões, levam os tendões aqui, levam os nós dos dedos mais marcados. Eu depois vou fazer outro tutorial para exemplificar as mãos em outras posições. Eu ao princípio tinha muita dificuldade com as mãos e o meu forte não é... Eu não gosto muito de fazer desenho realista, mas o truque que eu fazia era através das mãos dos bonecos da Playmobil ou da Lego. Fazia algo como isto. Que era o que se utilizava antigamente no graffiti. A mão posta assim. Depois fazia o seguinte: um dedo para aqui, um dedo para aqui, outro dedo, outro dedo, outro dedo. Fazia a marcação da linha e fica a mão mais ou menos feita. Depois é só mudar a posição da mão, retificar. E desta forma improvisava da melhor maneira uma mão feita um pouco com preguiça, mas ficava a mão feita. Depois, quando passarem com o preto, uma forma simples de fazer a mão. Eu depois dou umas dicas para fazer outras posições da mão, mas através deste exemplo, através do exemplo inicial, é a forma básica para fazer a mão em qualquer posição. Sempre um retângulo com as linhas laterais curvas, sempre com a parte do pulso mais pequena e depois os nós dos dedos. Através daqueles arcos vão fazer as falanges que vão limitar as proporções dos dedos e dos ossos. Através deste processo, depois é só mudar a posição dos dedos, dar inclinação, dobrá-los, é muito mais simples. Eu depois vou fazer outro tutorial, um pouco com posições mais avançadas. Obrigado a todos, até à próxima videoaula.